Estamos aqui novamente para dar continuidade a este maravilhoso estudo. Esta é a aula de número 2. Voltamos a falar mais afinco da corrente elétrica. Esqueçamos a palavra elétrica por um momento e focamos somente na palavra corrente. Vamos lá? O que é corrente? Corrente é um adjetivo de 2 gêneros. Então, a pergunta vem, corrente de quê? Bom, esta é uma palavra que pode ser associada a um ou vários títulos. Precisamos de uma outra palavra à frente de corrente para ter sentido. Exemplo. Eu sinto uma corrente de ar vindo daquela janela. Vejo uma corrente de água que sai daquela torneira. Vejo um caminhão puxando um carro através de uma corrente de ferro. Assim eu digo, aquele ventilador que está funcionando ali é porque existe uma corrente de elétron passando por dentro dele. Sabendo disto, agora falaremos da corrente elétrica. Se alguém lhe perguntar, eletricista, o que é corrente elétrica? Você vai dizer a palavra-chave. Corrente elétrica é o movimento dos elétrons. Sem esse movimento, não tem sentido na eletricidade, porque é ele que faz movimentar motores elétricos, acender lâmpadas e muitas outras coisas. Então, sabemos que será necessário o movimento dos elétrons para que algo funcione. Vamos aqui relacionar um exemplo. Uma tomada de energia. Uma tomada de energia elétrica vindo da companhia energética é uma fonte de energia, porque ali sai energia. Uma torneira de água também é uma fonte, só que é de água, porque ali sai água. Veja aqui uma instalação de uma lâmpada. Porventura, tem corrente elétrica aqui neste circuito? Claro que não, pois a lâmpada está apagada, e se ela está apagada, é porque o circuito está interrompido. Assim o elétron não passa, e se ele não passa, ele está parado, não havendo movimento de elétrons. Assim, não há corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica é o movimento dos elétrons. Veja agora a instalação desta lâmpada. Podemos se ver que ela está acesa. Porventura, tem corrente elétrica aqui neste circuito? Claro que sim, pois a lâmpada está acesa. E se ela está acesa, é porque o circuito está fechado. Assim os elétrons passam e está havendo corrente elétrica. A corrente elétrica é o fenômeno físico que os elétrons são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. A corrente elétrica é uma grandeza que sua unidade de medida é o ampere, abreviado pela letra A. Essa unidade mede um módulo das cargas elétricas, que atravessa a seção transversal de um condutor a cada segundo, e por isso também pode ser dita como coulombo por segundo. Assim, a intensidade das cargas elétricas é chamada de coulombo. Quando temos um agrupamento mais de 6,28 bilhões de elétrons fluindo em um condutor por segundo, temos a quantidade de um coulombo ou um ampere. Conhecendo a corrente elétrica, vamos perceber esse efeito é conhecido por impulsos de corrente. A velocidade e o deslocamento de um elétron depende do material ao qual pertence. Vamos entender que estas velocidades não acontecem em alguns centímetros por segundos. Se acionar um interruptor de uma lâmpada,
esta lâmpada não acenderá depois de alguns segundos, mas ela acenderá imediatamente, no mesmo instante. Isso acontece porque o elétron próximo ao interruptor não precisou viajar ao longo do condutor até chegar à lâmpada para que ela pudesse acender. Ele simplesmente repeliu o elétron do átomo seguinte ao penetrar em sua órbita, gerando assim um deslocamento em cadeia subsequente. Faremos uma comparação com 6 bolas de bilhar. Ao tocar na primeira bola, a última será repelida imediatamente. Uma outra comparação é com um tubo e várias bolas introduzidas dentro de seu interior. Ao empurrar a primeira, as demais serão expulsas. Embora os elétrons viajam lentamente no material, a corrente elétrica viaja na velocidade de 300.000 km por segundo. Este feito nos dá uma exatidão de acionamento, como vimos na ação do interruptor ao funcionamento da lâmpada no exemplo anterior. A eletricidade é deslumbrante, com diversos fatores curiosos. Cada um deles são parte muito importantes, além de falar como determinados fenômenos elétricos acontecem. É a curiosidade sobre os profissionais do mundo da elétrica. Nas camadas, os elétrons se movem. E quando passa de uma camada para outra, absorvem ou liberam energia. Quando um elétron salta para uma camada mais externa, ele libera energia. Mas quando um elétron salta para uma camada mais externa, ele absorve energia. A energia emitida é em forma de luz. Chamamos essa energia de quanto de energia. O quanto também é chamado de fóton. Mas o que é quanto? Bom, esta resposta fica para a próxima aula. Assim, explicarei em cada detalhe para que possamos entender claramente o que é quanto de energia. Encerramos aqui a segunda aula. Assim, é necessário um entendimento completo para que a matéria fique bem explicada. E não se esqueça, se não entendeu, assista novamente o vídeo até a compreensão completa. Então, até a próxima aula.